Olá pessoal, tudo bem? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês no nosso módulo que trata da parte de estruturas lógicas, mais um vídeo importante. A gente vai tratar aqui do que a gente coloca como sendo a ordem de precedência dos conectivos. Vamos tentar entender o que aconteceu até agora aqui no nosso curso, para você perceber que tipo de estratégia que a gente vai ter que seguir agora. O que acontece é o seguinte, pessoal, dentro aqui do nosso módulo de estruturas lógicas, a gente já estava trabalhando com as questões envolvendo cálculos lógicos, certo? Então a gente deu uma olhadinha nas tabelas verdade, a gente entendeu a personalidade de cada conectivo, qual que é a lógica da tabela do E, qual que é a lógica da tabela do OU, como que eu tenho que raciocinar em termos de cálculo lógico o conectivo se então. Ok, então a gente já sabe, digamos, a tabuada, a gente já sabe as regras básicas de cálculos lógicos dos conectivos, perfeito? Só que aí, se a gente for olhar as questões, né, os exercícios de fixação que eu fiz com vocês até agora, vocês vão perceber que era um exercício em que eu estava fazendo cálculos com vocês, justamente envolvendo apenas um conectivo. Então, é como se na matemática, até agora aqui, eu tivesse te ensinado a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vamos colocar assim, certo? É como se até agora eu tivesse te ensinado a fazer isso. 3 mais 5 dá quanto? Você já sabe ali operar com uma adição. 12 menos 4 é igual a quanto? Já te ensinei, grosso modo, a trabalhar com uma subtração, certo? Que pra gente aqui são as nossas operações. Conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, bicondicional. Então, até então, do ponto de vista lógico, tô falando isso, né? Olha, a gente estava brincando com isso aqui, olha. Você estava fazendo comigo até então isso. Olha, se V, então F. V ou F, tá vendo? A gente até então tinha só uma operação lógica e com base na tabela do conectivo a gente estava conseguindo tirar os valores lógicos de cada uma dessas sentenças. Perfeito. Só que aí, na matemática, quando você avança um pouquinho, você começa a perceber que existem aquelas situações que envolvem cálculos de expressões numéricas. Estão lembrados? Aquelas situações em que às vezes você vai ter o quê? Você vai ter uma adição, vai ter uma subtração, uma multiplicação, você vai ter uma potenciação e uma divisão. E aí, na matemática, por exemplo, estabelece uma ordem de precedência ali das operações, certo? Então a gente aprende que primeiro eu resolvo potenciações e radiciações na ordem que elas aparecerem, depois eu resolvo multiplicações e divisões na ordem que elas aparecerem, e por fim adições e subtrações na ordem que elas aparecerem. E mais do que isso, se tiver parênteses, colchetes e chaves, o combinado é que eu começo resolvendo primeiro quem? Primeiro os parênteses, depois os colchetes e por fim as chaves, não é isso? Então a mesma situação vai acontecer aqui agora, do ponto de vista lógico. Por quê? Na matemática, se você tem uma situação igual a essa que está aqui, olha, 5 mais 3 dividido por 2 elevado à quarta potência, por exemplo. Como que você resolve isso aqui? Você resolve primeiro a adição, porque foi a primeira operação. Então como você faz isso aqui? Bruno, sabe o que eu fiz? Eu somei ali, olha, 5 mais 3 deu 8. Aí depois eu peguei o 8 e dividi por 2, deu 4. E aí eu peguei o 4 e elevei a 4. Porque aí eu resolvi primeiro a adição, depois a divisão e por fim a potenciação. E aí a gente vai ver que não, né? Na matemática, de acordo com a ordem que a gente estabelece, o caminho aqui seria até bem diferente. Daquelas 3 operações ali, eu teria que começar por qual? Pela potenciação. Então primeiro eu descobriria qual é o valor de 2 elevado à quarta. Depois, entre a adição e a divisão que eu teria que resolver primeiro quem? Primeiro a divisão. Então eu teria que fazer o resultado de 3 dividido por 6 para depois somar isso com 5. E a situação ainda se inverteria, né, ou mudaria, se eu colocasse algo semelhante a isso aqui, olha. Se eu colocar um parênteses aqui, essa história também cai por terra. Porque aí, eu vou resolver primeiro a potenciação, não mais. Agora, se aquele parênteses estivesse ali, eu teria que começar resolvendo primeiro quem? Primeiro a divisão, certo? Primeiro a divisão, para depois a potência, para depois a soma. Mas e se eu colocar um parênteses aqui, ó? Se eu colocar os parênteses aqui, aquela operação que era a última, passaria a ser a primeira. Porque aí o parênteses tem mais força do que a ordem das operações, certo? Então aqui primeiro eu teria que fazer uma adição, para depois fazer a potência, para depois... Então conseguem perceber? A gente tem que saber a ordem e ao mesmo tempo tem que estar atento à questão dos sinais de associação, certo? De parênteses, colchetes e chaves. Então, vocês conseguiram perceber que, de novo, na matemática, assim como a gente aprende lá as operações básicas, e a gente começa a aprender que essas operações elas vão poder se misturar, e por isso que a gente vai ter que saber a ordem de resolução, a mesma situação, um caminho muito semelhante, a gente vai seguir aqui do ponto de vista lógico.
Você aprendeu a fazer cálculo com as operações básicas, perfeito. Agora, a gente tem que saber lidar com essas operações misturadas. Conforme eu falei, quando eu tiver um E e um SI então, quem que eu resolvo primeiro? E se eu tiver um não e um SI somente SI, o que eu resolvo primeiro? Então a gente começa a organizar essas ideias agora, tá bom? O que a gente vai ter aqui então é o seguinte, olha, a primeira operação que eu vou ter é negação, que a gente vai resolver, beleza? Depois, conectivo ou conectivo E, vocês vão deixar anotado para mim aqui, olha, que o conectivo ou conectivo E, a gente vai resolver na ordem em que aparecerem, ok? Na ordem em que aparecerem. Depois, conectivo SI então, e por fim, conectivo SI somente SI, perfeito? Então aqui, primeiro, sobre a questão do OU e do E. A questão do OU e do E, eu coloco para vocês aqui, igual a gente tem na matemática. Ah, se eu tiver adição e subtração, quem que eu resolvo primeiro? Ah, eu resolvo quem aparecer primeiro. Se eu tiver primeiro uma adição, eu resolvo primeiro a adição. Se eu tiver numa mesma expressão, uma adição e uma subtração, mas aparecer primeiro a subtração, eu resolvo primeiro a subtração e depois a adição, perfeito? Então, sobre o E e o OU, coloco para vocês resolverem na ordem em que aparecerem. Apesar de que, dependendo do material, livro, apostila, site, seja lá o que você for consultar, pode ser que você tenha uma orientação diferente. Tem alguns autores que vão colocar que o conectivo E ele tem uma força maior do que o conectivo OU, e que por conta disso a gente deveria resolver primeiro o conectivo E, para depois colocar o conectivo OU, certo? Só que isso é um ponto que não é consenso, digamos assim. E outro, o posicionamento que a gente tem que ter aqui não é o posicionamento de um determinado autor ou de outro. A gente tem que ter um posicionamento aqui que, de maneira geral, funcione para as provas. Então, isso que está aqui funciona para as provas. Trabalhar com OU e com E, a gente resolve na ordem que aparecer, perfeito? Claro que o ideal, a situação ideal, numa situação em que a gente tivesse um OU e um E, um parênteses salva a vida. Tanto que a gente vai resolver algumas questões em que a gente vai perceber claramente isso. Olha aqui, tá vendo? O autor colocou, né, o examinador no caso, colocou um parênteses, e aí o parênteses é uma forma dele deixar claro pra gente que ele quer que eu resolva primeiro aquela operação. O parênteses tem essa, uma das funções vai ser essa, certo? Se eu coloco ali um OU e um E, mas eu coloco um parênteses no OU, é porque eu estou querendo chamar a sua atenção para o fato que eu quero que você resolva primeiro o OU, para depois o E. Mas de maneira geral, se a gente não tiver nenhum tipo de orientação nesse sentido, o que a gente coloca como regra é isso aqui, porque é o que funciona nas provas, tá bom? Conectivo OU e conectivo E, honestamente, não vejo problemas, não vejo aqui questões de prova em que, poxa, tinha um OU primeiro do E, eu resolvi primeiro o E e aí acaba que eu errei o exercício. De maneira geral, a gente não tem esse tipo de situação, perfeito? E outra, assim, se acontecer, é ponto questionável justamente pelo fato de a gente não ter aqui um consenso. Então, ao longo do curso, vocês vão ver sempre que a gente tiver que fazer cálculos lógicos em situações que eu tenha ao mesmo tempo OU e E, seguindo a ordem em que eles aparecerem, perfeito? Um outro conectivo que eu não coloquei aqui para vocês é o conectivo OU, porque também é ponto que não é um consenso, certo? E sobre o conectivo OU, uma outra fala que eu deixo para vocês já desde já é a de que situações que envolvem cálculo com conectivo OU, mesmo que essas proposições tragam um outro conectivo, o que a gente tem de situações práticas de prova é que fica muito claro o caminho que você vai ter que seguir primeiro, certo? Então, primeiro, que o OU não é um conectivo para a gente se preocupar tanto, porque é, sem dúvida nenhuma, um dos que menos aparece. Mas tudo bem, não vai ser por isso que a gente vai deixar de comentar a situação dele. Mas sobre o conectivo OU, se acontecer uma situação em que você tenha mais de um conectivo, conforme eu falei, as questões que a gente tem que são aplicadas aí pelas mais diversas bancas, a gente consegue perceber que é bem intuitivo. Bruno, ali ó, caiu aquele OU, mas aí dava para ver que a gente tinha que fazer aquele conectivo ali antes do OU, alguma coisa assim, tá bom? E com as questões que a gente vai fazer e com os exercícios de fixação que eu vou colocando, vocês vão percebendo direitinho o caminho que a gente vai ter que seguir, tá? Mas eu deixo essas duas observações sobre a questão do OU e do E e sobre o OU, porque são dúvidas que às vezes surgem de maneira mais recorrente. Porque de resto, é seguir aquela ordem que está ali, tá? Primeiro a gente vai trabalhar com negação, depois a gente vai trabalhar com conectivo OU ou com conectivo E, na ordem que eles aparecerem. Terceira operação, conectivo SI então, e a minha quarta operação vai ser o conectivo SI somente SI. Isso daqui é importante desde já chamar a atenção de vocês, que essa daqui é uma ordem que a gente segue para questões que tratem de cálculo lógico. É muito importante que vocês chamem a atenção disso, tá bom? Essa ordem que está aqui
é uma ordem que a gente segue para uma situação em que eu tenho que fazer cálculo lógico. Então, como assim? Se por algum motivo eu perceber que eu tenho que determinar se aquela proposição que eu estou analisando, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Porque no caminhar aqui do curso, pode ser que a gente trate de outros assuntos em que eu estabeleça uma ordem com vocês que não obedeça a isso daqui, certo? Então, para cálculos lógicos, para situações em que vocês tenham que calcular, determinar valor lógico, saber se a sentença é V, saber se a sentença é F, é esse caminho que está aqui que a gente vai seguir, tá bom? Começando sempre pela negação, depois o IE, depois se então e por fim conectivo se somente se. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo dentro desse bloco, que é o seguinte. Bom, primeiro que a observação está aqui, né? Caso aconteça, assim como na aritmética, nós deveremos resolver primeiro a fórmula de dentro dos parênteses, em seguida dos colchetes e assim por diante. Aí eu vou trazer para vocês esse exemplo que está aqui, que vocês vão perceber que propositalmente, o que eu fiz quando eu coloquei essas proposições aqui para vocês? Eu quero que vocês percebam que elas são compostas pelas mesmas proposições simples, ok? Tanto o exemplo que está indicado na letra A quanto o exemplo que está indicado na letra B, vocês vão perceber aqui que trazem as proposições P, Q e R. São 3 proposições simples, ok? E vocês vão perceber que nessas 2 proposições nós temos também as mesmas operações lógicas, que são a negação, a condicional e também a conjunção, perfeito? Só que vocês vão perceber que o uso ali dos parênteses vai acabar podendo trazer a possibilidade de alteração do valor lógico. Então é justamente isso que a gente vai dar uma investigada agora, tá bom? Eu vou colocar para vocês aqui uma situação e a gente faz os cálculos lógicos seguindo a ordem que foi apresentada aqui para a gente discutir um pouquinho isso. Então vamos lá. Vamos supor que eu diga para vocês o seguinte, olha, eu quero que você imagine que a minha proposição P é falsa, que a minha proposição Q é verdadeira e que a minha proposição R é verdadeira. Pessoal, vale lembrar que na hora da prova é um tipo de orientação que já tem que vir no comando do exercício, tá bom? Que aí do outro lado você pode questionar o seguinte, professor, então peraí, quer dizer que você pode pegar ali aquelas 2 proposições e inventar os valores de P, de Q e de R? Não, isso aqui é partindo do princípio que já foi uma orientação passada no enunciado, tá bom? Que era para determinar o valor lógico das 2 sentenças, mas sabendo que a proposição P era falsa, que a Q era verdadeira e que a R também era verdadeira, perfeito? Então daqui, se a gente for fazer o cálculo, a gente vai perceber o seguinte, na letra A, eu tenho 3 operações, negação, condicional e conjunção, perfeito? Dessas 3 operações que estão indicadas aqui, qual que, de acordo com essa ordem, a gente vai ter que resolver primeiro? Vou ter que resolver primeiro a negação, certo? Então vou só deixar anotado primeiro aqui a ordem. Então olha, na letra A, primeiro eu teria que fazer a negação, depois, entre o se, então e o e, qual dessas 2 operações que eu teria que resolver pelo caminho que a gente está deixando para vocês aqui, olha. Bem, depois que eu fiz a negação, entre um se, então e um e, eu dou preferência para o conectivo e, certo? Então aqui, olha, a minha segunda operação seria a conjunção e o meu terceiro cálculo seria uma condicional. Fechado? Então aqui, vamos lá. Se eu quero a negação de P, primeiro, vejam, se a minha P foi falsa, vou começar fazendo isso então, tá bom? Vou começar fazendo a minha negação. Olha, se a minha P foi falsa, a negação de P acabaria sendo o quê? Acabaria sendo verdadeira. Então eu passo a ter isso aqui, olha, verdadeiro, condicional, com a minha sentença Q e R. Minha sentença Q é verdadeira, minha sentença R também é verdadeira. Então só para vocês não se perderem. O que eu fiz aqui inicialmente? Aliás, eu vou até deixar indicado isso aqui, olha, no primeiro momento, eu vou fazer só a substituição. Então aqui, onde tem essa P, eu vou colocar ali o valor lógico F. Então no primeiro momento eu vou fazer só isso aqui, olha, negação de F, condicional com a Q, que é verdadeira, e a R, que também é verdadeira, ok? Então, ó, o que você fez de cálculo lógico aqui, Bruno? Nenhum, não fiz nenhum cálculo lógico. Simplesmente substituir P por F, Q e R por verdadeiros, ok? Daí então a gente vai ficar com o seguinte, olha, negação de F, condicional e conjunção, a gente viu que primeiro eu faço a negação. Então a negação do falso, qual que é a ideia da negação? A ideia da negação é a ideia de oposição de valores, perfeito? Então se eu tenho uma negação de falso, a negação do falso acaba me levando para um resultado que é verdadeiro. E aí eu vou ficar então com isso aqui, olha, verdadeiro, condicional com verdadeiro e verdadeiro. Então você vai perceber
se você for seguindo aqui a ordem correta, esse número de operações que você tem para fazer, ele vai caindo. Ó. A gente tem aqui a negação do falso. Agora, na segunda linha, você está vendo ali que eu já tenho duas operações apenas, olha. Tem uma condicional e tem uma conjunção. Qual delas que eu tenho que resolver primeiro? Pela ordem que nós vimos aqui, olha, conectivo E. Então tá aqui, olha. Fica verdadeiro, condicional, com verdadeiro e verdadeiro. Aí agora você vai ter que ir lembrando das tabelas. Chapeuzinho, símbolo do conectivo E, e o conectivo E a gente sabe que é aquele meu conectivo exigente. Então o verdadeiro e verdadeiro vai me levar para um resultado que é verdadeiro, ok? Então fica verdadeiro, condicional com verdadeiro. E na tabela do se, então, o verdadeiro condicional com verdadeiro, a gente sabe que na tabela do se, então, a única linha diferente é a linha do V com F que dá F, que não foi o caso aqui. Então V com V vai dar verdadeiro, acabou, deixamos indicado aqui, olha. Essa proposição que daqui seria verdadeira, certo? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, quando a gente tem essa, né, nesse caso, esta proposição foi verdadeira, para aquela combinação que foi ali apresentada. Agora vamos fazer a mesma brincadeira aqui na letra B. Vamos treinar essa questão do cálculo, para a gente saber por onde que a gente tem que começar. Então na letra B, eu estou lá com a negação, abrir um parênteses, se P então Q e R. Ah, um outro detalhe também que é importante para vocês observarem. Professor, achei um pouco estranho aí, porque aí se P então Q está ali dentro de parênteses e tem um outro parênteses por fora. Não era para ter um colchete, não? Isso. A ideia do colchete, ela é bem mais forte na matemática. Na matemática, apesar de também não ser errado, mas é mais comum, né, a gente ter essa organização de perceber que se eu tenho um parênteses, depois eu abro um colchete, depois eu abro chaves, mas isso aqui não é problema, não tem erro aqui, tá? Assim como na matemática também não teria erro, e aqui também não quer dizer que a gente não vai pegar expressões aí que eu faça uso dos colchetes, isso vai variar. Mas é só para deixar claro que não há problema algum eu colocar um parênteses dentro de outro, perfeito? Então na letra B a gente vai fazer o mesmo caminho. Vou pedir para vocês usarem ali os mesmos valores lógicos apresentados. A P falsa, a Q verdadeira e a R verdadeira. E aí me ajude. Vamos fazer esses cálculos aqui e ver que valor lógico a gente encontra. Na letra B então eu passo a ter, ó, negação de... Se P, então Q, proposição P tem valor lógico falso, proposição Q tem valor lógico verdadeiro. E proposição R, que tem valor lógico verdadeiro. Então aqui, o que a gente fez? Cálculo lógico, nenhum por enquanto, tá bom, gente? Eu só estou fazendo o quê? Só estou substituindo. Agora a gente começa a se organizar. Tem um parênteses, começo por ele. Mas qual deles? Tem dois. Eu começo pelo mais interno, vamos dizer assim, né? Começo pelo de dentro. Então aqui, ó, vou começar fazendo o cálculo de se F, então V. E aí me ajude. Porque aí o que eu gostaria que você observasse? Perceba então que a primeira operação que eu estou resolvendo aqui é qual? É a condicional. Ah, professor, mas aí a gente não tem que começar pela negação? Então, peraí. Como aqui a gente está fazendo uma questão de cálculo lógico, lembra que eu falei? Sobre cálculo lógico, você tem que dar preferência aqui, então, a parênteses. Então, e aí por isso, né, que eu estou colocando esse exemplo, para vocês perceberem exatamente o seguinte, a letra A não trouxe parênteses. Então a gente segue simplesmente a ordem dos conectivos. A letra B tem os conectivos, mas tem parênteses. Então, antes da ordem dos conectivos, eu tenho que dar atenção aos parênteses. Então, comecei ali por se F, então V. Se F, então V, isso aqui acaba me levando para qual resultado? Para um resultado que é verdadeiro. Então, vou ficar aqui, olha, com a negação de verdadeiro e verdadeiro. Perfeito? Bom, então aqui uma operação já se foi. A minha segunda operação, então, passa a ser qual? Entre a negação e o E, quem que eu vou resolver primeiro aqui, olha? Vou resolver primeiro o E, certo? E aí o verdadeiro e verdadeiro vai me levar para um resultado que é verdadeiro. Com isso, eu passo a ter, então, aqui, olha, a negação do verdadeiro. Negação do verdadeiro vai ter que me levar para um resultado que é falso. Ok? Terceiro, então, negação. Moral da história. Observem, nós tínhamos na letra A e na letra B as mesmas proposições simples, como partes integrantes, nós tínhamos as mesmas operações lógicas, só que a ordem de resolução foi completamente diferente, tá vendo? Na letra A, minha primeira operação era negação, depois conjunção, depois condicional. Na letra B,
condicional, conjunção e negação. Totalmente o contrário. Isso por quê? Por conta da presença dos parênteses. Uma outra situação que aconteceu aqui foi também uma diferença de valor lógico. Ah, professor, então, já entendi o seguinte, se eu tivesse numa situação de prova, que eu tivesse lá, igual, letra A, tenho lá uma proposição que eu vi que sem parênteses ela deu verdadeiro. Aí num outro item, ou numa outra questão, ele trazia lá para mim as mesmas proposições, só que aí ele colocou parênteses. Aí eu já sabia que eu tinha que trocar valor lógico, não é? Não é bem assim não, deixa eu te explicar. Aqui é só tentar te mostrar o seguinte, o sinal de associação, ele pode gerar uma alteração de valor, certo? Quando a gente está na matemática, esse sinal de associação, talvez ele faça com que as respostas fiquem mais discrepantes, vamos dizer assim. Um parêntese numa expressão de matemática, uma resposta que sem o parêntese você encontra 10, com o parêntese você pode encontrar 250, 0. Do ponto de vista lógico, a gente não tem muito para onde fugir. Os valores que eu encontro variam entre V e F apenas. Então poderia acontecer, sem problema algum, de eu apresentar para vocês uma combinação de valores para P, Q e R, e mesmo essas duas proposições tendo sinais de associação, né, que as diferenciam, poderia acontecer delas terem valores lógicos iguais. Mas isso por quê? Porque a gente está lidando num universo muito reduzido de valores, certo? A moral da história é você perceber que essa que é a ideia que eu vou precisar deixar para vocês aqui através desses exemplos, que esses sinais de associação, eles alteram a sua ordem de resolução e, consequentemente, eles podem alterar o valor lógico, ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui, só para a gente poder dar uma olhadinha. Vamos imaginar que as três fossem verdadeiras. Deixa eu só ver aqui se vai dar certo o que eu quero, ó. Aqui, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos colocar mais essa combinação aqui. Vamos imaginar, na verdade, que a P seja falsa, que a Q seja falsa e que a R seja falsa, tá bom? Vamos fazer de novo a letra A. Na letra A P sendo falsa, ó. Então vou fazer o passo a passo aqui. Vou só substituir. Deixa eu só ver se eu tenho outro slide aqui. Tem. Vamos fazer o seguinte, ó. Minha letra A, então, ela tá aqui, ó. Não P. Então. Não P. Então. Q e R. Ok? E aí vamos fazer o cálculo dela como se a P fosse falsa, como se a Q fosse falsa e como se a R fosse falsa, ok? Vamos fazer mais essa aqui para dar uma treinada, ó. Então, no primeiro momento, vou só substituir. Onde está ali negação de P, vou deixar indicado negação de F. Então, proposição Q, falsa. Proposição R, também falsa. Então, ó, do jeito que está aqui, como eu não tenho parênteses, o que eu faço? Vou começar pela negação, certo? Das três operações que eu tenho ali, vou começar pela negação. Então, a negação do falso vai me levar para um resultado que é verdadeiro, e aí eu ficaria com isso aqui, olha, verdadeiro, condicional com falso e falso. Vou só repetir. Isso aqui depois você vai pegando a manha e vai conseguindo fazer as coisas mais direto também, tá? É igual na matemática às vezes, né? Tem algumas expressões numéricas que vocês já conseguem resolvendo mais de uma vez. Mas aqui num primeiro momento, para ir deixando indicado, é como se daqui para cá, olha, eu tivesse que resolver a negação do falso. E aí a negação do falso é aquilo que é verdadeiro. Então ficamos com o verdadeiro condicional com falso e falso. Aí agora, entre o se então e o e, eu tenho que resolver primeiro quem? Primeiro o e. Então tá aqui, ó. E aí eu sei que um e é um exigente. Qualquer mentira faz com que a frase fique falsa. Então aí eu passo a ter verdadeiro condicional com falso. E aí o verdadeiro condicional com falso vai me levar para um resultado que é todo falso. Perfeito? Então passamos por mais essa. E aí vocês vão perceber que em cada linha eu fiz um cálculo referente a cada uma daquelas operações, ok? Na primeira uma negação, depois uma conjunção e por fim uma condicional. Aí passemos à letra B. Na letra B, eu vou ter isso aqui, ó. Na letra B eu tenho negação de se P então Q e R, ok? Vamos fazer
os mesmos cálculos, só que agora trabalhando com aquelas proposições ali, com aqueles valores, ok? Então eu vou ficar com a negação de, se P então o quê? Se P então o quê? Vai acabar dando falso, então falso. Então, ó, fiz aqui meu primeiro parênteses e tenho aqui a minha proposição R, que também vai ter que ter valor lógico o quê? Valor lógico falso. Daí, então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou ficar com a negação de, se F então F então F, isso aqui acabaria dando verdadeiro, perfeito? Porque aí, como eu tenho, de novo, como eu tenho aqui, ó, parênteses dentro de parênteses, eu resolvo o que está dentro do primeiro parênteses. Então, falso com falso, ia ter que me levar para um resultado que é verdadeiro. Na condicional, a única linha que vai ser diferente vai ser a linha da Vera Fischer. E aí eu fico, então, com verdadeiro e falso. Esse verdadeiro e falso vai acabar me levando para um resultado que é falso, porque aí agora eu resolvo o que está dentro de parênteses. A preferência ainda não é da negação, porque a negação acaba sendo a operação que está do lado de fora, certo? Então aqui eu tenho que dar preferência nesse exemplo da letra B, sempre o que está dentro do parênteses. Então, verdadeiro e falso vai me levar para um resultado que é falso, e assim a negação do falso me leva para um resultado que é verdadeiro, ok? Então aqui, o que eu preciso que vocês fiquem atentos? Esses valores lógicos, eles vão ter que ser informados pelo seu examinador, perfeito? Brunão, pode acontecer dele não me passar nenhum valor lógico? Pode acontecer. A gente vai chegar no momento aqui no nosso curso em que realmente a gente vai ter que trabalhar com algumas situações em que eu não tenha nenhum tipo de informação. Só que aqui a gente ainda não está nessa hora, certo? Aqui a gente está... Se você for entendendo a lógica do que eu vou colocando para vocês aqui, você vai conseguindo caminhar comigo até a situação mais extrema, que vai ser daquela em que realmente nenhum valor lógico for apresentado. Então vamos de novo repassando? O que até então, o que até esse vídeo aqui a gente estava fazendo no nosso curso? Até então você estava fazendo comigo cálculos com apenas uma operação. Com um se então, com um se somente se, com um ou, acabou. Agora a gente já caminhou um pouquinho mais. Agora a gente já sabe como que eu lido quando eu tenho mais de uma operação. Só que o que a gente ainda tem aqui? Eu estou te mostrando uma situação em que você tem mais de uma operação, só que o examinador está de alguma maneira te passando alguma informação, como foi o caso aqui. Fiz dois exemplos com vocês. Num primeiro, atribuir valores f, v, v respectivamente, e no segundo, valores f, 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 certo? A gente vai caminhar aqui no curso até chegar a um ponto em que, olha, eu quero que você descubra se a frase é verdadeira ou falsa, mas eu não quero te passar nenhuma informação. Mas a gente chega lá. Para isso, vai ser fundamental vocês terem essas ordens aqui bem estabelecidas, ok? Então, vejam, se aqui, vamos supor, que ao invés de colocar para vocês, deixa eu ver aqui uma situação, ó, vamos supor que aqui ao invés de eu colocar que aqui fosse R e que aqui fosse falsa e a R fosse falsa. Vamos imaginar aqui, por exemplo, olha, se aqui fosse verdadeira e a R fosse verdadeira. Se aqui fosse verdadeira e se a R fosse verdadeira, vocês iam perceber que aqui, por exemplo, olha, esse Q e R já me levaria para um resultado que é o quê? Um resultado que seria verdadeiro, certo? E aí, reparem, verdadeiro condicional com verdadeiro me levaria para um verdadeiro, e aí eu passaria a ter verdadeiro condicional com verdadeiro, que vai ter que ser verdadeiro. Onde que eu estou querendo chegar com isso? Ah, professor, mas aí no primeiro exemplo, você viu, por exemplo, que a letra A tinha dado verdadeira. Na segunda, você viu que tinha dado falso. Pô, não tem problema isso não? Uma proposição, uma hora ser verdadeira, uma hora ser falsa? Pessoal, é isso que eu falei, isso aqui vai depender da combinação de valores que o examinador te der, certo? Aquela proposição que está ali, a gente mais à frente vai classificá-la, por exemplo, como uma indeterminação, justamente por quê? Porque é uma proposição que me dá tanta possibilidade de ser verdadeira, isso depende, né, das combinações que ele me der. Há tanta possibilidade dela ser verdadeira, como também há a possibilidade dela ser falsa, ok? Aqui, de novo, uma situação que aconteceu, né? A gente viu que as proposições aqui, por exemplo, elas tiveram valores lógicos trocados. Mas pode acontecer, mesmo tendo esses sinais de associação, dessas proposições aqui chegarem ao final e terem valores lógicos iguais. O que vocês vão ter que ficar atentos sempre é realmente a essa questão da ordem das operações e também aqui dos sinais de associação, tá bom? Muito bem, passamos por esses exemplos aqui. Vejam aí se ficou tudo entendido.
Se tiver dúvida, pode voltar e acompanhar novamente. E se tiver tudo perfeito, daqui a pouquinho a gente volta, que aí eu vou trazer um exercício de fixação para a gente organizar aqui as ideias que nós vimos nesse bloco, colocar um pouquinho a mão na massa aí para ver se a gente está conseguindo se entender com essa ordem e com esses sinais, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom para vocês aí, valeu!